Antes e depois da mixagem, música gospel, worship. Primeiro sem a mix. Repara como o som tá mais apagado, tá mais embolado, não tem aquela presença, aquela pressão sonora, né? E agora vamos ouvir com a mixagem. É outro clima, é outro som, pressão sonora, tudo mais limpo, encaixado, com aquela pressão legal. Comenta aí o que você achou, tá? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz nesse projeto, passar aqui nas principais coisas, os principais processamentos que eu fiz nessa música, que é da banda Sou Casa. A música se chama Jardim, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser ouvir, certo? Tem o clipe dela também, muito legal. Essa banda, se eu não me engano, é de Paranaguá, no Paraná, e eu sou de Navegantes, Santa Catarina. Então a gente tá em locais diferentes, estados diferentes, cidades, tá longe, né? Mas eles me contrataram pela internet. Inclusive, se você quiser também me contratar para produzir sua música ou mixar a sua produção, é só entrar em contato comigo no Instagram, vou deixar aqui para vocês, é @toquesdoariel, beleza? Entre em contato que a gente conversa e faz esse projeto para vocês, que foi como a gente fez aqui no caso dessa banda Sou Casa, que tem um som muito legal, cara, muita coisa legal aqui nessa produção que eles fizeram, né, o arranjo e tudo mais, e me contrataram, me buscaram aqui para fazer edição, mix e master. A edição quem faz, muitas vezes em vários projetos aqui pra mim, é um grande amigo, Josué Mariano, excelente profissional, que fez a edição dessa música, edição de tempo e afinação de vozes, ficou muito massa. E aqui a gente fez, né, eu fiz a mix e master desse projeto aqui e vou mostrar pra vocês o que eu fiz, certo? E é isso aí, sem enrolação, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar pela batera aqui, ó, ouvindo só a bateria. Batera de worship, né? Bastante reverb, afinação mais grave, muito legal. E o lance, cara, no worship é o seguinte, para você conseguir colocar bastante reverb e não embolar na mixagem, o principal segredo, a principal dica é o seguinte: usar uma equalização nos efeitos, tá? Então eu tenho aqui todos os meus efeitos agrupados em um canal, que é esse All FX, e nesse canal eu coloquei um equalizador, que no caso eu cortei bastante grave aqui, e os extremos agudos também. Com isso eu consigo fazer com que o reverb não embole os graves, porque o grave é um problema na mixagem se a gente não controlar, e no caso do reverb, se você usar reverbs muito longos, como é nesse caso desses tipos de estilo, né, no worship, música gospel e tal, e não controlar o reverb, muito provavelmente você vai embolar a sua mix, o seu grave, e você vai perder o controle. Então aqui, olha só, vamos deixar a batera tocando aqui, pra vocês verem, porque a batera tem bastante reverb, né? Ó. Olha só, vou tirar esse corte de grave aqui. Ó, o grave embolando tudo já. Isso que só tem a batera, né? Agora com o corte. Eu continuo tendo a ambiência que eu queria, mas eu não tô embolando os graves e atrapalhando a mix. Então isso aqui é muito legal. E nos extremos agudos também, para não pegar aquele reverb tipo muito agudo e estridente, fica estranho. Então eu prefiro cortar, certo? E acaba que essa equalização também pega ali nos delays, né? Então já mato 2 coelhos com uma cajadada só, né? E é isso aí. Então na bateria eu consigo essa ambiência, principalmente porque eu consigo controlar o reverb, né? Aqui no caso também, uma coisa que ajuda na ambiência é esse over aqui, ó. Ele não chegou pra mim assim, né? Olha só como tá o som depois da mix. Pode ver que tem uma ambiência aqui. E tá bem controlado, né? Antes da mix tava assim, ó. E basicamente aqui o que eu fiz é o seguinte: equalização para controlar as frequências que passavam do ponto, me incomodavam e tal. Depois eu coloquei um reverb aqui, ó, com esse preset Drum Ambience ali, ó, que é só um reverbzinho curto, mas ele já faz com que os pratos não soem estridentes muito na frente, ele vai um pouco mais para trás, e a bateria no geral também, porque o over pega a caixa, pega tom, pega bumbo, pega tudo ali, né? Ó.
Olha só, sem o reverb. Agora, com o reverb. É outro som, né? E ajuda muito a não deixar os overs ali estridentes demais. Eu curto bastante fazer isso aí. Depois aqui coloquei até um compressor ali, ó. Comprimindo mais, cortei um pouco de grave. E um de-esser pra comprimir o agudo quando ele passa do ponto, né? Em alguma caixa, prato e tudo mais. Mas bem de vez em quando ali. Então consigo transformar o som disso pra isso aqui. Pra mim, muito melhor, tá? Além disso, eu também criei um som de sala, porque nessa gravação aqui, que chegou pra mim, não tinha um microfone de sala, né? Da batera. Que é bem importante, tá? Pro som geral da bateria. Então, eu coloquei ali... Tipo, às vezes isso aí de gravar sem o microfone de sala não é um erro de estar sem, tá? Não é um erro da banda e tudo mais. Depende do contexto. Porque, às vezes, a bateria é gravada em um aquário muito pequeno, então não adianta nada ter um microfone de sala, porque ele não vai ter o som de ambiente, né? É um ambiente muito pequeno, um aquário, ou uma sala muito pequena também não vai dar o som. Então o legal disso aqui, né, tipo, essa microfonação da sala e uma sala um pouco maior para você pegar a ambiência da sala mesmo. Então aqui, como não tinha, eu criei um canal aqui, ó, chama Drums Room, e eu mandei para cá os tons, caixa e bumbo, beleza? E aí eu tinha esse som aqui, ó. E aí o que eu fiz aqui foi adicionar um pouco de saturação para sujar mais o som mesmo. Nesse caso aqui ficou legal. Reverb, que é um room, né, ó, drum room ali. Depois equalizei e comprimi. E aí eu cheguei nesse som aqui, ó. Que eu somei com a bateria, né? Então tem essa ambiência somando junto com os outros reverbs ali e tal que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Além da batera aqui, ó, que é a batera acústica, tem alguns efeitos com uma característica mais eletrônica que a gente usou junto aqui, que na realidade eles já colocaram na produção, né? Tudo aqui foi a produção deles, da banda mesmo. Eu só fiz a mix e master, né? Então eu fui lapidando esses sons aqui, principalmente com equalização, tipo, cortando coisas desnecessárias e tal. Aqui, ó, controlando bastante. Esses efeitos que são muito agudos, né? Eu cortei mesmo bastante coisa. Então, tipo, aqui, ó. Ó. Aí eu corto frequências que eu não vou precisar usar em cada coisa e tal. No kick aqui, ó, eu até coloquei um reverb pra ele ficar com essa ambiência maior. Ele tava assim, né? Ó, bem seco. Aí eu equalizei aqui, ó, cortando os agudos mesmo, pra ele ficar bem fechadão. E coloquei um reverb. Aí dá esse clima melhor pro começo da música aqui, ó. Que é basicamente esse loop aí, né? Da bateria, olha só. Que dá o clima da música, faz muita diferença, né? E depois também, quando chega em outras partes aqui, ó, tem no refrão, por exemplo, ó, esses efeitos aqui, ó. Tem um shaker ali, com ambiência também, né? Complementa muito. Uma outra coisa bem legal aqui é o baixo, né? E nesse estilo, o baixo geralmente é muito comum hoje em dia a gente colocar drive. E já até veio o baixo com drive pra mim já. A própria banda já gravou com drive, ó. Drive legal. E no começo aqui, ó, o baixo não tinha drive. Então já veio com essas mudanças de timbre no próprio canal do baixo, certo? E aí o que eu fiz aqui foi comprimir, equalizar e lapidar mais o som. Então, por exemplo, na equalização aqui eu controlei algumas sobras aqui que tinha, certo? E aqui também, nesse outro plugin, eu controlei aqui um pouco do grave e um pouco do agudo que estava passando do ponto pra mim, né? Coisas desnecessárias. E aí tem até um synth bass aqui, ó. Nesse synth bass ele chegou assim pra mim, ó. Bastante sobra de agudo, certo? Então... E tava estático também, né? Então eu coloquei esse plugin aqui, ó. Já equalizei e comprimi.
pra ele ficar mais controlado. Tirei aquele agudo que tava me incomodando, né? E coloquei esse plugin aqui, ó, que inclusive é gratuito, Tal Filter, pra ele fazer como se fosse uma automação de volume ali, baseado no tempo da música, com esse desenho que eu tô fazendo aqui, né, nesse gráfico, nessa linha amarela. Olha só o que ele faz, dá mais movimento pra música, ele fica fazendo esse, ó, esse tan 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 tan, né? Ó, sem ele fica assim, ó. Com ele. Depois ainda coloquei um reverb, pra ter uma ambiência legal. E aí os dois baixos junto aqui fica assim, ó, nessa parte. Fica esse volume, né? Que fica legal. Eu, pelo menos, gosto bastante. Aí depois disso eu tenho as guitarras aqui. E cara, nessa vibe, pode ver que as guitarras aqui eu coloquei reverb um pouco a mais também, só pra trazer mais uma sensação da banda tá junto ali, colado e tal, né? Mas as guitarras já tinham efeitos, já vieram timbradas do jeito que os guitarristas quiseram, né? Que tem 2 guitarristas na banda. Tem altos arranjos aqui de guitarra legal demais, tá? Muitas ideias massa. Ó. Muito massa. Muito bom. E aí aqui no refrão, por exemplo, tem bastante coisa. Tem base, riff. Ó. Uma coisa que eu faço muito em guitarra nessa linha é o seguinte. Pode ver que eu corto os graves desnecessários, agudos também, normal. E essa região do médio agudo é uma região que é muito importante a gente tomar cuidado na guitarra, porque é muito comum dela ficar estridente, irritando o ouvido, entendeu? Então é bem comum eu controlar esse tipo de coisa, porque me ajuda a encaixar melhor a guitarra na música. Ela não fica pulando da música, entendeu? Ela fica mais encaixada. Ó. Principalmente quando tem muita guitarra assim, cara, se a gente deixar tudo ali solto, vai começar a embolar tudo, ficar estridente, e a gente pode baixar muito o volume da guitarra e ela sumir na música. Então a equalização vai ajudar a gente a controlar esse tipo de coisa e conseguir deixar um som mais equilibrado, né? E aí uma coisa muito importante de falar é o seguinte, pode ver que nas guitarras, como tem muita coisa, eu fiz muita automação, tá? Bastante mesmo. Pode ver que em quase todas as guitarras aqui, embaixo do canal vai ter essa automação em verde ali, que é a automação de volume, que eu vou controlando o volume das guitarras em cada parte da música. E tem a em laranja aqui também, que é a automação de pan, né? Que daí eu vou jogando as guitarras mais pro lado ou mais pro centro, dependendo da parte da música e do que tem naquela parte em específico, né? Então eu consigo, às vezes, fechar mais o pan das coisas e às vezes abrir mais do jeito que eu quero, beleza? Então fiz muito isso aqui, demais, em várias coisas. Até nessa guitarra aqui, ó, que é essa reverse, né? Ó, lá no final eu fico brincando com o pan dela. Então, de um lado aqui, ó, uma hora ela vai de um lado, ó. Tá mais pro lado direito aqui, ó. Ó, pro lado direito. Depois vai mudar pro lado esquerdo aqui. Olha só no gráfico aqui, ó. Foi pro lado esquerdo. E eu vou fazendo isso pra encaixar com as outras coisas que tem. Por exemplo, aqui no final, ó. Vou fazer aqui, ó. Ó, a voz tá no centro, né? Esse Voice FX também. E a guitarra vai no outro lado agora. O piano tá mais pro lado direito e a guitarra mais pro lado esquerdo nessa parte. E por aí vai. Então eu vou encaixando essas coisas pra deixar a música mais interessante e encaixada pro meu gosto, né? Pelo ouvido e tal, as coisas que eu gosto de ouvir. Então eu vou fazendo isso aí. Tem bastante automação, como eu falei ali. Em muita coisa aqui, ó. A maioria das guitarras tem automação para controlar isso, né? Um exemplo legal de automação de volume é nessa guitarra riff aqui, ó. Que é o seguinte, quando ela chega no refrão, tem as guitarras base ali, um monte, né? Tem os teclados, piano, synth, voz, baixo, com drive, por aí vai, né? E essa guitarra aqui, o que eu fiz? Quando ela não é tão importante, eu deixei ela mais baixa aqui, ó. Se a gente vê no gráfico aqui, ó. Quando ela não é tão importante, eu deixo ela mais baixo.
Quando ela faz algum riff importante pra música, eu aumento, depois eu volto. Então, por exemplo, aqui, ó. Ó, ela começa assim, mais baixa, né, ó. Nessa parte ela tá mais de boa, só complementando as guitarras base. Agora vai aumentar, ó. Pra aparecer a frase. Acabou a frase, volta mais baixo. E com a banda vai ficar assim, ó. Com isso, cara, eu consigo encaixar a música de fato e lapidando, né, esses detalhes, eu vou fazer com que ela faça mais sentido, porque a frase vai aparecer quando tem que aparecer e quando não tem que aparecer a guitarra fica mais baixa, é isso aí, entendeu? Então eu faço isso com várias coisas, não só com as guitarras, né? Com teclado eu também faço, synth, dá pra ver aqui, ó, o próprio piano eu também fiz automação de volume, no começo ele começa mais baixo, depois lá no final aumenta um pouco aqui no meio, né? E lá no final aumenta mais ainda, para pegar os detalhes finais. E por aí vai. Então tem bastante coisa aqui, ó. Esse bells aqui também faço automação de volume, que é esse timbre que faz junto com a guitarra ali, ó. Certo? Com isso eu vou lapidando a música e deixando ela muito mais interessante. Nos teclados aqui, ó, tem bastante coisa também, né? Tem aqui, ó, pad. Outro pad, depois entra aquele pad da introdução sai e entra esse aqui, ó. Aí tem o piano também, com aquela ambiência legal, né? Ó, usei um hall aqui também, muito legal. Tem o bell ali que eu já mostrei pra vocês e tem esse pluck loop aqui que é bem legal também. E eu também fiz automação de volume nele, porque ele dá esse clima aqui, ó. Esse efeito. E ele tá nessa parte da música, que é o pré-refrão, né? Ó, ele aparece ali, ó. O vento sopra forte sobre o jardim. E repara no encaixe disso aqui, tá? Se eu colocar só os teclados, pode ver, por exemplo, que o piano eu deixei ele mais um pouco pra direita ali, 20%. Ó, ele só um pouquinho pra direita. E esse pluck loop, o contrário, um pouquinho mais pra esquerda. Certo? Justamente para complementar, uma coisa vai complementar a outra. Então por isso que eu joguei o piano um pouquinho mais para a direita, porque esse pluck loop estava um pouco mais para a esquerda, né? Então tudo isso vai fazer com que a música soe encaixada. É uma sequência de fatores. Não é só os processamentos, entendeu? É o volume, é o arranjo, é o pan, é tudo, cara. Então tudo isso você precisa dominar para fazer uma boa mixagem, certo? Inclusive, já aproveitando, tem meu curso aqui na descrição para quem quiser aprender a produzir com qualidade profissional em home studio, tá? E é o seguinte, vamos continuar aqui, tem esse pluck loop aí, que além do pan, lembrando aqui, eu fiz uma automação de volume. Então ele começa mais baixo e conforme o tempo vai passando, ele vai ficando mais alto aqui para criar uma tensão, né? E ele vai aparecendo mais com o tempo passando. Tem até uns violinos aqui também, ó. Complementando. E tem as vozes. Nas vozes, cara, é o seguinte, tem bastante automação também de delay, vocal doubler, que é tipo um chorus que eu uso na voz, de vez em quando, não é sempre, e bastante automação de volume para encaixar, porque a voz é um dos principais elementos numa música que tem letra, né, música pop assim e tal, que se encaixa em uma música pop. A letra é muito importante e a voz é o que canta a letra, então a voz é muito importante, né? Então a gente precisa cuidar com esse tipo de coisa. E eu vou cuidando aqui no volume da voz, com as automações. É detalhe, cara, é pouquinha coisa, mas faz diferença, tá? Então aqui é o seguinte. Olha só, eu tenho uma coisa legal que eu fiz, separei a voz em duas, tá? Em dois canais diferentes. Pode ver que no começo da música, a voz tá aqui, ó, voz principal suave, é esse canal. Depois vira voz principal harsh, que no caso é o seguinte, no começo a voz é mais suave, ela vai cantar de uma forma mais
Ó, Sei que suave. nunca me deixou. Ó, Pela cruz me deu um novo lugar. delayzinho legal também, reverb, né? E depois, quando ela solta mais a voz, né? O som vai mudar, ó. O vento sopra forte sobre o jardim. E esse agudo, às vezes, passava do ponto na minha visão, entendeu? Então eu preferi separar essas vozes para tratar de formas diferentes e conseguir chegar no som que eu queria. Então, é isso que eu fiz. E nessa voz aqui, harsh, né, que eu coloquei ali, eu fiz bastante automação aqui. E um plugin bem legal que eu usei, que inclusive é gratuito, tá? É esse Vastaus aqui, ó. Ih, deu ruim na tela dele ali, vamos ver. Ah, agora voltou. No vídeo que acontece essas coisas, né? Então é o seguinte, o Vastaus aqui, ele vai ajudar a gente a controlar o agudo quando tá estridente. Ele é bem legal. É só usar um pouquinho aqui, eu usei só um pouquinho para encaixar melhor o som, e aí eu consigo controlar esse tipo de coisa, né? E aí eu consigo fazer esse som de formas independentes em cada canal. Também tem aqui um backing vocal, só para complementar, que tá mais baixo, Sopra forte sobre o jardim. que a própria cantora fez, né? E tem aqui o canal Voice FX. Cara, isso aqui é animal. Olha o clima que isso aqui dá pra música. Ó. Que é um tipo de efeito que o Morada usa muito, né? Que é uma banda que tem um som muito massa no meio gospel ali, é animal, eu curto muito, e tem esse tipo de efeito. Então aqui, ó, tem dois canais do Voice FX. Tem o 1, que ficou mais baixo, e o 2, que é o principal. Bastante ambiência, reverb. Certo? E aí, esses dois canais eu enviei para um grupo que é o All Voice FX, que é onde eu tratei esses dois canais juntos já, certo? E aqui o que eu fiz é o seguinte, se a gente ouvir antes dos processamentos aqui, ó, olha só, sobrava muito agudo e tal, tava muito estridente, então eu cortei agudo, grave, desnecessário e tal, fiz uma equalização aqui do jeito que eu queria, para controlar mais, usei um de-esser, para pegar quando tinha algum S passando do ponto, em algum trecho específico, e depois mais uma equalização cortando o que me incomodava, que no caso era o médio grave, médio agudo e o agudo. Ó, com isso aqui eu encaixei o som do Voice FX na música, certo? E nesse Voice FX eu também fiz muita automação, de volume e pan também, para encaixar com as guitarras, teclados, voz e, enfim, essa montoeira de efeito que a gente tem nessa música aqui, que ficou muito massa, só que daí na mixagem a gente tem que conseguir encaixar tudo para soar bem e deixar cada coisa aparecendo em uma hora e não embolar tudo, né? Então, com isso, essas automações, eu consegui encaixar tudo e foi essencial para isso, tá? Sem a automação ia mudar muito esse som aqui dessa música, esse resultado. Olha só que animal esses timbres. No final mesmo, cara, olha só como fica massa. Esse é o clima final da música. Muito massa, muito massa. Ó. Muito bem feito. Repara como que a guitarra reverse ali, ó, que aparece no final também. Deixa eu achar aqui. No final eu deixei o pan dela pro lado esquerdo para complementar o Voice FX, né? Olha só. Ó, só do lado esquerdo a guitarra. Se quiser aprender produção musical com qualidade profissional em home studio, não perde tempo, link do curso aqui na descrição. E se quiser me contratar para produzir a sua música ou mixar a sua música, entre em contato comigo no Instagram que eu vou deixar aqui, certo? Valeu e até o próximo vídeo. É nóis!